Então, com isso, naquela última questão, a gente acaba a parte de raízes, né? Raiz quadrada e raiz cúbica. Tem mais exemplos no módulo, seria interessante para vocês, na hora de estudar, refazer esses exemplos, né? Refazer as atividades do módulo e, e se não entender, entrar em contato que eu respondo para vocês, essas atividades de raízes quadrada, raiz cúbica e de potência também, né? Que estão muito misturadas as ideias de potência e raízes e muito parecido o jeito de fazer. Então, bora ver um pouquinho de expressões algébricas, que a gente não revisou ainda, né? Mas a gente já falou um pouquinho já em outras aulas. Então, basicamente, uma expressão algébrica é uma expressão matemática que envolve valores conhecidos. Esses valores conhecidos eu coloco uma letra para representar esses valores. Então, a expressão algébrica é aquela formada por números e letras, né? As operações, você faz operação entre números e letras. A gente coloca essas letras porque a gente não sabe necessariamente que valor que a gente está trabalhando. E esses valores a gente chama de variáveis, né? Por isso mesmo que a gente usa a letra, já que ele é variável, então ele muda. Então, a gente não sabe necessariamente o que é. Então, toda sentença matemática que pode ser expressa por meio de operações entre números e letras, a gente chama de expressões algébricas. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com expressões. Basicamente, a gente tem que aprender a pegar uma situação e transformar em uma expressão algébrica, ou usar a expressão algébrica para resolver a situação. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as expressões. Uma das formas é reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles valores, são aquelas expressões que possuem as mesmas letras, né, que a gente chama de variáveis. Nesse caso, quando tem mais de uma variável, a gente chama de parte literal. Então, uma expressão algébrica que apresenta duas expressões algébricas que representam a mesma parte literal, a gente diz que elas são semelhantes. Parte literal são as variáveis, né? O valor numérico de uma expressão algébrica, quando a gente tem essa expressão e usa ela como fórmula, né? Então a gente tem a expressão algébrica e tem os valores das variáveis. A gente então substitui esses valores e calcula o valor dessa expressão. Basicamente é trocar letra por número. Agora, nessa situação, eu já sei o valor da variável, então ela não é mais variável, ela é um número. Então você substitui na expressão e acha o valor numérico desta expressão. Entendeu? De novo, expressão algébrica são expressões matemáticas que envolvem valores desconhecidos. Esses valores desconhecidos eu chamo de variáveis, porque elas não assumem apenas um valor, assumem diversos ou vários valores. Se tem mais de uma variável, eu digo que é parte literal. Se eu tenho duas ou mais expressões algébricas que têm a mesma parte literal, ou seja, têm as mesmas letras, exatamente iguais, inclusive os seus expoentes, então eu tenho expressões algébricas semelhantes. E nesse caso, se elas são semelhantes, a única diferença é o coeficiente. Lembrando que uma expressão algébrica, deixa eu voltar aqui. Em uma expressão algébrica você tem as variáveis, que é a parte literal, aqui, parte literal, e o número, que é o coeficiente. Então você tem um número vezes a letra. Um número coeficiente, a letra variável. Se tiver mais de uma letra, parte literal. Perceba que nesse caso essas duas partes são exatamente iguais, x quadrado, y, x quadrado, y. Então o expoente também tem que ser igual. Se fosse x quadrado y e xy, não são semelhantes, porque tem que ter as mesmas letras, inclusive a quantidade de vezes que aparece. Se você tem x quadrado, que é uma potência, você tem x vezes x. Então aparece duas vezes, está multiplicando. E como a gente disse, o valor numérico é quando você troca a letra por um número. Então, bora ver primeiro uma questão que a gente tem que reduzir esses termos. Outra coisa também que agora a gente já está no módulo 2, tá bom? O módulo 1 No módulo 1 você tem potência e raiz. No módulo 2 começa expressões algébricas, depois polinômios. Então a gente tem essa questão 2 do módulo 2, página 105, que pede para você simplificar as expressões. Simplifique
essas expressões a seguir. Eu tenho 3 alternativas. Na letra A eu tenho 5x menos 5 mais 10x mais 10. Parênteses. Isso aqui é uma expressão algébrica, é um número, tá vendo? Então, eles são semelhantes? São. Um número é sempre semelhante a um número. Então, quando não tem parte literal, eles são semelhantes, tá bom? Letra B. 7x menos 2 vezes 3x mais 1. Letra C. 6x mais 3 menos x mais 7 sobre 4. Então, bora resolver todas elas. Começando pela primeira aqui, a letra A. Para resolver essa expressão, né, para simplificar, ou seja, reduzi-la ao máximo que eu posso, é somar os termos semelhantes. Porque, como a gente disse, duas expressões são semelhantes quando possuem a mesma parte literal, as mesmas letras. A única diferença é o coeficiente. Então, posso somar esses coeficientes, ou subtrair. Ou seja, quando você soma duas expressões algébricas, as letras você não soma só os coeficientes. Você soma os números e multiplica com essas letras. Então, nesse caso, eu vou somar 5 mais 10 e vou somar 10 menos 5. Aí eu vou conseguir reduzir essa expressão. Aí eu coloquei entre parênteses para que na hora que você for estudar, você entender o que está sendo feito. Eu peguei as duas partes que são semelhantes, que é 5x e 10, e somei. E as outras duas partes que são semelhantes também somei. É claro que tem um erro aqui, né? Faltando aqui o sinal de menos na frente, é menos 5 mais 10. Então, aí você tem o seguinte, 5 mais 10, 15, e 10 menos 5 dá 5. Então, isso aqui é a resposta dessa aqui, é 5, né? É 15x mais 5, e não 15x mais 15. Na segunda, aí para resolver agora, antes eu tenho que efetuar essa multiplicação aqui, ó. Eu vou fazer 2 vezes 3, depois 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Novamente, a gente está multiplicando só os coeficientes, né? A gente faz as operações com os coeficientes e repete a parte literal, repete a letra. Então, eu vou ter, isso vai ser igual a 7x menos 6x, 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes mais 3, 6, menos 2 vezes mais 1, menos 2. Tem parte semelhante? Tem, a parte que tem x. Então, a gente vai juntar essas duas partes em uma coisa só. 7 menos 6 vezes x, né? Peguei as duas partes semelhantes, que é 6x e 7x. 7 menos 6 dá 1. Então, sobra só x menos 2. Percebo que quando aparecer só uma vez, a gente repete, tá vendo? A gente só soma aqueles que foram semelhantes. Se aparecer mais uma vez, você soma. Se não, repete. Aqui a gente tinha cada um deles aparecendo duas vezes. Foi por isso que a gente somou. Aqui, letra C. Eu posso fazer o seguinte. Calcular ali o denominador da fração, colocar todo mundo com o denominador 4. Ou posso separar x e 7, depois somar e juntar novamente, né? Dá muito trabalho. A parte mais fácil é a gente colocar todo mundo sobre um mesmo denominador. O que a gente faz? Pego, tá vendo isso aqui? Como só tem um denominador só, eu faço 4 vezes 6x, eu faço 3 vezes 4. Aqui eu já fiz o seguinte, eu já juntei aqui, né? Poderia fazer separado e depois juntar. Por que eu juntei? Essa parte tem x e essa parte tem x, ó. Esse menos aqui, menos 1. Menos 1x, então tem 6x menos 1x. E a parte que tem número é 3 vezes 4, 12, menos 7. Esse menos aqui vai multiplicar o mais x e o mais 7. Aí, mais vezes menos dá menos, e mais vezes menos dá menos. Fica menos x menos 7. Outra coisa também é que essa parte aqui que a gente está fazendo, ó, você pode fazer de cabeça, né? E só colocar o resultado aqui. A gente está fazendo aqui porque quando você for estudar, você entender por que, que o resultado vai dar 23. Ah, por que é 23x? Porque eu multipliquei 6 por 4 e somei com menos 1 aqui, mais menos 1.
Então, fica 24 vezes 6, 24, menos 1, 23. Isso mesmo aqui, né? Aqui eu multipliquei, ó. 24 vezes x dá 24, menos 1 vezes x dá menos x. Antes de somar eu multipliquei, mas você pode fazer direto aqui, que era mais fácil, né? Você poderia fazer 24 menos 1, 23 e somar. Foi o que a gente fez aqui, não foi? E aqui. Nesse caso eu fiz a multiplicação para vocês entenderem que tanto você somar ou multiplicar vai dar a mesma coisa, né? Aí a parte igual, tá vendo? X, x. 24 menos 1, 23. Ou seja, aqui eu não fiz essa parte de novo, porque ia ficar meio redundante, né? A gente ia repetir a mesma coisa de novo. Eu poderia ter subtraído aqui e colocado logo 23x, ou como eu acabei de falar, né? Essa conta aqui e essa a gente pode fazer mentalmente, não precisa escrever lá no caderno, né? Você sabe que vai ter que somar os coeficientes, 24 menos 1, então dá 23. Resposta: 23x mais 5 sobre 4. Porque 12 menos 7 dá 5, não é isso? Agora a gente fez, ó. Esse e esse. 24 menos 1x, 23. 12 menos 7 dá 5. Vamos ver uma que a gente tem aqui calcular o valor numérico da expressão. Na página 106, que é a página seguinte a essa questão, a gente tem algumas questões que pedem para você calcular o valor numérico. A gente vai fazer a questão 3. Aí o que diz a questão 3? Hugo tem um caminhonete com a qual faz frete. Ele cobra uma taxa fixa, ou seja, cobra sempre um valor de R$ 90 mais R$ 2,85 por quilômetro rodado. Dá para entender aí? Então, se alguém vai pedir para ele carregar, fazer uma mudança de uma, sei lá, uma mudança de levar qualquer coisa, levar os móveis, um móvel novo, comprou uma geladeira e pediu para ele levar. Então ele vai cobrar R$ 90 mais um valor fixo de R$ 2,85 por quilômetro rodado. Então se ele fizer 1 quilômetro, né, se a distância for de 1 quilômetro, ele vai cobrar R$ 90 mais R$ 2,85, que vai dar R$ 92,85. Então se for 2 quilômetros, ele vai multiplicar 2,85 por 2 e somar com 90. E aí vai, se for 10 km, multiplica 2,85 por 10 mais 90. Então vamos ver. Primeiro, escreva uma fórmula que permita ele calcular, né? Pago por um frete. Então ele pediu para a gente usar a letra X, mas você pode usar qualquer letra. O que eu vou fazer? A gente vai usar o X. E depois, qual será o preço cobrado por Hugo por um frete cujo o percurso tem 20 km? Então primeiro a gente vai encontrar a expressão algébrica, depois calcular o valor numérico dessa expressão, quando x for igual a 20. Então, nossa solução. Primeiro é fácil, né? O preço vai ser o valor fixo mais o valor variável, que é 2,85. Sendo que a variável a gente vai chamar de x. Qual é o valor fixo? 90. Qual é o valor variável? 2,85. Então, a equação que determina o preço vai ser P, botei P de preço, a expressão algébrica, né? P, a fórmula, se você quiser chamar, porque é uma fórmula. P igual a 90 mais 2,85x. Encontramos nossa expressão algébrica. Agora vamos calcular o valor numérico, né? Ele está pedindo o seguinte: quanto é que ele vai cobrar quando o percurso for 20 km? Ou seja, quando o x for igual a 20, qual o valor? Qual o preço? Então a gente tira o x e coloca 20. A gente pega x igual a 20, substitui na expressão P igual a 90 mais 2,85x. Nesse caso agora a gente já sabe que x é 20. Faz a multiplicação e soma. 2,85 vezes 20 dá 57. 57 mais 90, 147. Então o preço que ele vai cobrar por um frete que tem um percurso de 20 km é 147. Para entender, né? Para a gente achar a expressão e depois o valor numérico. Então, o valor numérico você sempre substitui
o valor variável por um número, e esse número vai ter que ser informado na questão. Então, o valor vai ser de R$ 147. Então, as outras questões de expressões numéricas ficam como exercício, ou expressões algébricas, mas elas são muito parecidas, né, no que a gente acabou de fazer aqui, ou para você determinar a expressão ou para você calcular o valor numérico. Aí a gente tem o seguinte, polinômios. O que é um polinômio? É uma expressão algébrica. É qualquer expressão algébrica? Não necessariamente, mas a gente tem as expressões algébricas que recebem alguns nomes especiais, uma delas é o polinômio. A gente tem o polinômio, antes de estudar polinômio, a gente tem que falar de monômio, que nada mais é do que uma expressão algébrica, que é a multiplicação de números e letras, só tem um produto, né, só tem essa operação. Aí, se você soma dois monômios, você tem um binômio, três trinômio e a partir de 4 ou mais polinômio. Então, polinômios são expressões algébricas que têm 4 ou mais partes, somadas ou subtraídas. Então, se tem uma parte só, a gente chama de monômio. Então, esse monômio aqui só tem um produto, é 5 vezes x elevado a 4 vezes y elevado a 3. Então, o monômio só tem essa operação de multiplicar. Se eu somo dois monômios, eu tenho um binômio. Se eu somo três monômios, eu tenho um trinômio. Ali, quando eu falo soma e botei menos ali, é a mesma coisa. Menos ali, esse menos 7 é o oposto de 7. Então, eu estou somando o oposto do número 7. Então, menos 7 significa isso nesse caso. 3 partes trinômio, 1 monômio, 2 binômio, 3 trinômio, 4 ou mais partes é um polinômio. Então, as expressões algébricas que têm 4 ou mais partes somadas são chamadas de polinômios. Aí o que a gente precisa lembrar aqui? Que as letras, né, são as variáveis, nesse caso parte literal, porque tem mais de uma variável. O número, o expoente vai ser o grau do monômio ou o grau do polinômio, né? O grau do monômio é a mesma coisa que o grau do polinômio, porque para calcular o grau de um polinômio você identifica o monômio que tem o maior grau. Para calcular o grau de um monômio você soma os expoentes da parte literal. Então, nesse caso, 4 mais 3, 7. Então, isso aqui é um monômio de grau 7. Só é somar 4 mais 3, 7. Então, no segundo ali, 2x ao cubo mais vezes y quadrado, você tem um monômio de grau 5. O grau do polinômio é o maior grau que aparece dos monômios. 7 é maior do que 5, então o grau desse polinômio é 7. Ali também eu tenho dois termos semelhantes, que tem a mesma parte literal, só diferentes coeficientes. Então, nesse caso aqui, eu teria que reduzi-lo igual a gente fez com as expressões algébricas. Toda vez que você encontrar uma expressão algébrica ou um polinômio, né? Lembrando que polinômio e expressão algébrica é a mesma coisa, né? Você tem que somar, igual a gente fez aquela questão lá que a gente reduziu os termos semelhantes. Aí a gente tem que lembrar o que é um monômio oposto, ou polinômio oposto. É a mesma ideia, é só trocar o sinal. O oposto de 2x à quinta é menos 2x à quinta. Se eu quero calcular o oposto de um polinômio, de um binômio ou de um trinômio, você tem que trocar o sinal de todos os monômios. Um polinômio, nesse caso, a gente tem aí 7 partes. Somando ali vai ficar com 6, né? Somando 4x menos 9. Aí, se eu quiser calcular, determinar o polinômio oposto a esse polinômio que já aparece aí, eu teria que trocar o sinal de todo mundo. Onde tivesse mais, aqui é mais, você colocaria menos. Onde tivesse menos, mais, colocaria menos. Onde tivesse menos, colocaria mais. E isso aí ia trocando o sinal de todas as partes, né? De todos os monômios, aí você acharia o polinômio oposto. Então, o polinômio oposto é quando você troca o sinal de todos os monômios que compõem esse polinômio. Binômio oposto é quando você troca o sinal dos dois monômios que são somados. Trinômio oposto é quando você troca o sinal dos três monômios que estão sendo somados. Então, trocou o sinal, é oposto. E é sempre, não importa se é positivo ou negativo, né? É trocar o sinal.
A gente não vai trocar o sinal só se ele for positivo, troca o sinal de todos. Então, se é mais, fica menos. E se é menos, fica mais. O monômio nulo é o número zero. E o binômio nulo também é o número zero. E o trinômio nulo também é o número zero. Consequentemente, o polinômio nulo é o número zero. Aí, o monômio nulo, então, o coeficiente é zero. 0 vezes x, zero. Então, o zero é o monômio nulo, é o binômio, é o trinômio e o polinômio. Então, se todos os coeficientes do polinômio for zero, você tem um polinômio nulo. Se todos os coeficientes do binômio for zero, você tem um binômio nulo. Se todos os coeficientes do trinômio for número zero, você tem um trinômio nulo. Então, bora ver algumas questões aqui do módulo. E aí a gente tem as operações entre monômios, né? Assim como a gente fez lá com a simplificação de expressões algébricas, é a mesma coisa com polinômios. Se eu quiser somar ou subtrair dois polinômios, você soma os coeficientes das partes literais semelhantes. Se eu quiser multiplicar, você multiplica os coeficientes. Se eu quiser dividir, você divide os coeficientes. No caso da divisão da multiplicação, além de multiplicar os coeficientes, você trabalha também com os expoentes da parte literal. Na multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes. Lembra de propriedade de potência? Multiplicação de potência de mesma base. Soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Subtrai os expoentes. E a gente faz isso somente com a parte literal. Os coeficientes é normal. Divide ou multiplica. Então, bora ver essa questão aqui. Que pede para a gente fazer o quê? Página 110, questão 5. É uma questão também que envolve valor numérico e a expressão. E a expressão algébrica. Deixa eu ler a questão que eu não coloquei ela aqui nesse caso. Para construir parte de um portão, Guilherme usou 4 pedaços de caibro, que é um tipo de madeira, de 6 metros de comprimento, como indicado na imagem. Aí você tem uma imagem que tem uma figura quadrangular, que tem as 4 partes da madeira, e indicado o comprimento y e a altura x. Então ele quer que você escreva um polinômio que represente o comprimento da parte do caibro que foi usada. Em seguida, calcule quantos metros de caibro não foram usados. Aí você vai calcular a expressão valor numérico. Nesse caso, ele diz que x é 1,2 e y é 0,9. Então, informações da questões. Um pedaço de madeira de 6 metros. Vou chamar o comprimento de x e a largura de y. Então, bora interpretar o problema, né? Para construir o portão, tem a forma retangular, você tem 6 metros de madeira. Vamos chamar o comprimento desse portão de x e a largura y. Então, você tem um quadrado, então visualiza aí. Um quadrado. Deixa eu tentar desenhar aqui em cima, porque a gente não usa ali. Meio torto. Um quadrado de comprimento x e largura y. X e largura y. Então, só que a gente quer o quê? A gente quer perímetro. A gente quer soma dos lados. Não é isso? Porque o portão, ele vai usar madeira, vai ficar algo bem assim, como se fosse... Então, isso aqui, ó, a gente tem que somar esses comprimentos aqui. Esse comprimento com essa aqui. É o que a gente precisa fazer.
Isso aqui é perímetro, né? Se ele vai usar em volta, né, ele vai dar uma volta, então é perímetro. Então, para achar a expressão, a gente vai usar a ideia de perímetro. Como é retangular, é só somar os lados. Como tem a forma de um retângulo, o perímetro de um retângulo é 2 vezes cada lado, porque eles têm 2 lados iguais. Então, a expressão vai ser o total de madeira que você tem, que nesse caso é 6, menos a parte que eu for tirando. Eu vou tirar um x para a parte de baixo, um x para a parte de cima. Então, vou tirar 2x. Vou tirar um y para o lado direito e um y para o lado esquerdo. Vou tirar 2y. Então, o nosso polinômio vai ser 6 menos 6 menos, quer dizer, aqui que ficou em cima, 6 menos 2x menos 2y. Essa é a nossa expressão. Está aqui, né? Porque que eu risquei aqui, ficou em cima. 6 menos 2x menos 2y. Aí, essa expressão tem 3 partes, na verdade é um trinômio, né? Tem 3 monômios ali. O número é um monômio, é chamado de monômio de grau 0, porque não tem parte literal. Então, o número 6 é um monômio de grau 0. Então, você tem 3 monômios, você tem um trinômio. Qual é o grau desse trinômio? Para a gente já aproveitar e falar. Qual é o maior expoente que aparece aqui? Esse aqui é 0, esse aqui é 1x e y é 1. Então, o maior expoente é 1. Então, esse é um trinômio do primeiro grau, ou trinômio de grau 1. Terminando a questão, ele pede para você calcular quanto de madeira vai sobrar. Você tem um pedaço de 6 metros e vai usar para x, comprimento, 1,2 metros e para y, 0,9, ou seja, 90 centímetros. Você vai usar 1,20 para x e 90 centímetros para y, ou 1,2 e 0,9. Então, você substitui isso na expressão x 1,2, y 0,9 e calcula. A expressão é 6 menos 2x menos 2y. Então, você vai ter 6 menos 2,4 menos 1,8, que vai dar 1,8. Vai ter 6 menos 4,2, né, tirando isso, dá 1,8. Então, você vai, para fazer esse portão, usando essas medidas de 1,2 e 0,9, você vai sobrar 1,80 m de madeira. Então, a gente consegue assim entender, né, resolver a questão. Achar a expressão algébrica e calcular o valor numérico. Nesse caso, nossa expressão algébrica é um trinômio. E a gente não reduziu porque tem x e y, eles são diferentes. A gente só reduz quando tiver a mesma parte literal, quando você tiver 2 ou mais termos que apresentam a mesma parte literal. Vamos ver outra questão aqui. Uma questão agora que tem operação. Questão 1 é também uma questão simples, que é só para a gente simplificar, que a gente já fez lá com expressões algébricas. Como é que eu simplifico essa expressão?